Qual a diferença de Jesus para Adão? Adão é vivente, Jesus é vivificante. Jesus é o quê? Vivificante. Isso a Bíblia diz, inclusive. Ele cria a realidade, Jesus. Adão, ele vivia, ele era consequência. Então ele queria o que ele não tinha. O abstrato dele, que é a mulher, quis o conhecimento. Ele foi e pegou. Aí Deus falou, você vai morrer, o que é a morte? É cair no vazio, tem que se virar. Adão não cria uma realidade que não existia, né? Sim. No momento que ele decide... Sim, e ele vai tentando se segurar. Mas por que ele é diferente de Deus, de Jesus? Porque ele é Jesus. E quando ele chega em Jesus, fecha o alfa e Adão ômega. é Jesus? É, ele chega, a religião até aceita isso. Ele é o alfa e o ômega. Vivente e vivificante. O primeiro Adão e o último Adão. É Jesus. Ele chegou finalmente, nossa, entendi. Quando ele morreu em Adão, ele pagou a morte na cruz. E qual que é a nossa diferença Porque, ó, qual que é a diferença minha e sua para Jesus? A diferença é que nós carregamos memórias, carregamos perspectivas que fazem a consciência messiânica ser uma e, ao mesmo tempo que sabe tudo, não é uma tirana. Porque ela tem um conhecimento geral e não está sozinha. Então a diferença entre eu e você e Jesus é que nós temos memórias diferentes. Que nós trazemos uma bagagem que Deus não tem, a experiência teatral. Limitação, nós surpresa. trazemos uma bagagem que Deus não tem, A surpresa, ou ele traz uma bagagem que a gente não nós, a partir do momento que a gente é imagem e semelhança e tem esse poder para fazer o que a gente quer, criar a realidade. Então Jesus era onisciente. A partir de Jesus, a gente é vivificante, a gente consegue criar a realidade. A gente consegue nesse vazio que nós somos jogados no inferno. Israel pegou o rei dele e jogou no inferno. Tó, a pedra angular. A mais importante. Tó, tum. Ele caiu nas nossas nações. Fez um berço, inclusive, para os judeus lá. Eles negam porque é mancada. Mas se não fosse Jesus, não tinha nem judeu mais. Nem Israel teria. Porque onde eles foram cristãos que acolheram eles. Ah, mas nos perseguiram. Cada um que perseguia vocês tinha 10 escondendo vocês na casa deles, correndo risco de vida e morrendo às vezes. Para proteger vocês, senão vocês odiavam eles. E odeia ainda. Né? Então, quer dizer, Jesus fez aquilo. Estava na Bíblia, na Torá, inclusive no Tanakh. Está lá que ainda o Messias ia interceder por aqueles que o mataram. E Jesus está fazendo isso até agora. O judeu matou ele, odeia ele, zomba dele. E os cristãos estão defendendo Israel até agora. Para dar uma chance para eles voltarem para casa até agora. Não, é verdade. Até que Jesus, ele propagava uma filosofia de aceitação do próximo e de acolhimento do próximo, né? Sim. Então é natural que dentro dessa filosofia... Porque é isso que a Torá eles fala. vão acolher todo mundo, inclusive os judeus. A Torá fala isso, mas o Talmud fala não. O Talmud usa isso, inverte, querendo abocanhar o abstrato da própria O Babilônia. Talmud meio parece que querer ser, tipo, nós definimos que nós somos superiores ao resto da humanidade. Exatamente. Tá ali escrito literalmente isso. Tá escrito. O resto é animal feito para servir. Então, aí começa o problema, entende? Porque, e vem esses fariseus, quando voltaram ali na época de Jesus, quando Jesus estava ali, tinha fariseu e saduceu. Por que tinha esse poder? Os saduceus voltaram pro templo, os fariseus que tinham aquela sinagoguinha na Babilônia, não quiseram abrir mão do poder. Ah, agora vamos voltar a ser normal e deixar aí com os saduceus. Não. Eles continuaram com sinagoga. Então, na época de Jesus, cada esquina tinha uma sinagoga, que é onde tinha o poder do bairro verdadeiro. A galera não ia até o templo toda hora, ia no templo uma vez por ano. A galera ia todo domingo, todo sábado, rezar, né? Sábado para eles, na sinagoga. Então o fariseu tinha o poder do povo na mão e o saduceu tinha o poder político. Por isso que os dois tiveram que se unir para matar Jesus. E Jesus falou assim, ó, o fariseu, o que ele fala é a Torá. Beleza, é verdade. Mas o que ele segue é a lei do homem, não siga. Eles têm leis babilônicas, se dizem judeus, mas sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás. Quem tem sinagoga? Só o fariseu. Porque Jesus sabia que eles tinham aquele conhecimento oculto ali e não tinha como provar. Hoje a gente pode, né? Um BO tá lá escrito no Talmud, porra. Agora, na época não dava. Não tinha o que fazer. Então você é católico? Eu sou cristão. Porque eu concordo com coisas com o protestante, coisas com o católico. É que o católico, ele tem uma permissão de inagnose um pouco maior. O católico, Cristo deu esse conhecimento proibido para Israel, mas não para o gentil, para a igreja. O católico ainda tem um pouco disso. O evangélico não. E o chinês? Você nunca chegou no chinês? Vamos chegar já no chinês. O evangélico não, ele já é meio judeu mesmo. É a Torá e pá. O Tanakh. Mais o Tanakh é a Torá, mais os profetas, os reis, né? Mais alguns livros dos judeus que vêm depois. Então, que é o Velho Testamento. O evangélico é mais judeu que qualquer judeu hoje, mais Torá do que a maioria dos judeus, qualquer um diria. Em termos de seguir o que Deus mandou, que é a Torá. Porque as tribos perdidas, a maioria virou evangélico pelo mundo, né? E então só falta esses últimos meses, a tenda de Judá. A queda da tenda de Judá é a salvação dos gentios, é bíblico também. Então a queda dos judeus fez os gentios ter essa chance de se salvar, de ver a verdade e salvar eles em troca. Porque eles caíram lá no fundo e eles ficaram com a magia macumba da nossa vida, enquanto a gente ficou com a lei sagrada deles. Entende que também é um sacrifício? Eles abandonaram a si mesmo. Querendo não seguir o rei que jogaram no inferno. Só que o rei aguentou, fez uma cama para eles, se transformou num chão. O que Jesus fez? Se fracionou nas cores. Ele queria ser Deus em Satanás, na serpente, em Adão. Quero saber, quero ser. Quando ele chega lá e fala, nossa, é isso que Deus aguenta? O sol queima sozinho para iluminar para os outros. É isso que é Deus sozinho aqui, meu Deus, me perdoa. Aí ele volta humilde. Nós somos Deus, vamos reinar junto. Essa é a volta. Se fracionando nas cores, a cristandade.